Opa, vocês estão bem? Que bom. Uma história nova para vocês do canal O Deus Imperador Eterno. Se gostarem do vídeo, já deixa um like aí, meu nobre, vai ajudar muito. E se for novo, bem-vindo à família. Em uma montanha, um jovem pensava em um ditado antigo. O destino tem seus próprios planos. Tudo o que se pode fazer é ser você mesmo e limpar seu coração dos desejos mortais. Mas essa regra só pode ser usada para restringir os mortais. Zheng Huoshen, o único filho de um dos 9 imperadores de Kulun, com apenas 16 anos, possuía um corpo que desafiava os céus. Ele conseguiu cultivar com grande perfeição dentro do reino celestial, e sentia que como guerreiro era excepcional, que nem mesmo o destino podia fazer algo contra ele. Uma jovem o tira de seus devaneios, o elogiando por melhorar novamente sua técnica com a espada. Ela era Shi-Han, filha de um outro dos 9 imperadores de Kulun, sua amiga de infância e também sua noiva. Os dois cresceram e praticaram tudo juntos, e todos sempre dizem que os dois são um casal feito pelos céus, um par perfeito. Mas vemos que a verdade era totalmente outra. Quando Zhang Huoshen se aproxima dela, é pego pelo ataque surpresa de Xianhu. Frustrado, a dúvida queima em sua alma. Ele pergunta por que a pessoa que ele amou com todo o seu coração o mataria assim. Mas sua pergunta caiu em ouvidos mudos, e o prota, novamente frustrado por não perceber que quem ele mais amou, com o tempo já não era mais a mesma pessoa. Mas como poderia ser esse o destino de um protagonista que aparece nesse canal? Enquanto via sua amada o deixando para a morte e seu mundo perdendo a cor, ele acorda gritando o nome da traidora que ceifou sua vida. Tudo que foi mostrado até agora era um sonho, que nosso prota, agora reencarnado como um jovem com o mesmo nome Zheng Huoshen, vinha tendo nos últimos 3 dias. Sua mãe pergunta se ele voltou a ter os mesmos pesadelos de novo, mas ele simplesmente diz para ela não se preocupar com esses detalhes. Ela era a concubina Li, esposa do príncipe comandante de Unhun. Nessa nova vida, o dono desse corpo sempre esteve doente desde que nasceu, e nos últimos 3 dias, ele piorou tanto que não podia nem sair da cama. E para nós que já sabemos, ele morreu e nosso prota reencarnou em seu corpo. Sua mãe estava desesperada. Ela não saberia o que fazer se acontecer algo com seu filho querido. O prota pensa que para ele, que estava apenas pouco tempo nesse corpo, essa mulher deveria ser uma completa estranha. Mas desde que ele acordou nesse corpo, ela vem cuidando dele dia e noite. Em sua vida passada, ele nem sequer conheceu sua mãe. E renascer nesse corpo o permitiu experimentar pela primeira vez o amor e o carinho de uma mãe. Ela pergunta para seu filho quem era Xianhu. Faz 3 noites que ele acorda gritando o nome dessa pessoa. Mas antes da resposta do prota, eles ouvem uma discussão vinda de fora da casa. Um grupo de pessoas que invadiu o palácio de Jade estava sendo impedido de passar pela serva Yun. Vendo a ação da serva, um cara acerta um forte golpe nela e pergunta para a garota sangrando no chão como uma serva ousava bloquear seu caminho. Ela só podia estar cortejando a morte. Ele era o 8º príncipe, filho da concubina Xian e meio-irmão do nosso prota. Ao sair do quarto, a mãe do prota percebe sua serva sofrendo no chão e a socorre e pergunta o que estava acontecendo. Ela então questiona o 8º príncipe que seu status não o dava o direito de invadir o palácio de Jade. Ele simplesmente sorri e diz que a rainha ordenou que a concubina Li e seu 9º irmão se mudassem para o salão lateral. A partir de hoje, o palácio de Jade iria pertencer à sua mãe biológica, a concubina Xian. Ela diz que se esse era o desejo da rainha, tudo bem. Ela se vira e diz que na manhã seguinte ela e seu filho se mudariam logo de manhã. Mas o 8º FDP, porque de príncipe esse merda não tem nada, diz que sua mãe queria mudar para o palácio de Jade ainda hoje e manda eles saírem imediatamente. Nessa hora, sob pressão, ela tenta pedir para o príncipe ser menos FDP, já que nosso prota estava muito frágil recentemente e poderia morrer. Mas o cara nem liga e diz que no mundo há muitas pessoas carentes e nem todas valem a pena ajudar. Se seu 9º irmão é tão fraco e frágil, qual seria o motivo para ele permanecer vivo? Rapaz, esse é o famoso caso de nem conheço, mas já quero ir no enterro, mano. Que cara é FDP? Ela grita que eles eram irmãos, mas de longe nosso prota a impede de implorar para o FDP. Ela tenta o convencer de voltar para dentro, mas nosso prota diz a ela que eles não precisam implorar a ninguém.
um dia eles voltariam para o Palácio de Jade por seus próprios méritos. Os dois começam a caminhar no meio da neve, enquanto o Prota pensava: o destino tem seus próprios planos. Tudo que se deve fazer é segui-los e manter seu coração livre dos desejos mortais. Seu antigo eu nunca passou por momentos tão amargos. Sua mãe perdeu completamente o poder e isso era visível, e vai ser muito difícil para os dois voltarem a pôr o pé no Palácio de Jade. Nesse mundo cruel, os fortes sempre recebem tudo e deixando os fracos apenas para a morte. Em sua nova humilde casa, o Prota diz a sua mãe que amanhã, na cerimônia de adoração, ele definitivamente vai receber uma marca sagrada e se tornar um guerreiro para provar seu valor. A marca sagrada é a capacitação dada pelos deuses aos humanos para a prática de artes marciais. Aqueles que não conseguem uma marca nunca poderão cultivar o Ki genuíno e nunca poderão ser fortes. O oitavo príncipe recebeu sua marca com apenas 10 anos, e agora ele já era um guerreiro na etapa avançada do Reino Amarelo. Como seu filho já tem 16 anos e ainda não recebeu sua marca, sua mãe sabe que mesmo que ele consiga, ele já perdeu os melhores anos do cultivo. Sem contar que não houve um único caso de pessoas conseguindo suas marcas aos 16 anos. Mas mesmo assim, ela sorri e diz que acredita em seu garoto. Ela se levanta e começa a sair, e diz que ele precisava descansar para a cerimônia do próximo dia. Mas antes de sair, volta a perguntar quem era a tal de Xian Han, que ele sempre teve pesadelos. Ele diz que não era ninguém e talvez sua mãe tenha escutado mal. Ela então diz para ele nunca mais dizer esse nome, já que era o nome da Imperatriz Xian, que unificou os 9 impérios e enterrou o primeiro Império Central. Se alguém o ouvir falar esse nome casualmente, talvez ele seja condenado à morte. O Prota fica até surpreso, mas apenas por um instante, e diz para sua mãe não se preocupar mais com isso. E em pensamentos, ele pensa que de agora em diante ele será o pesadelo dela para sempre. Carvalho menor. No outro dia, na área onde seria realizada a cerimônia, várias pessoas estavam presentes. As crianças rezavam ansiosamente esperando receber suas marcas sagradas. O oitavo e o sexto príncipe estavam menosprezando o Zheng Rushen. Seu oitavo irmão disse que mesmo que ele venha para a cerimônia com 16 anos, ele apenas passaria mais vergonha, enquanto o sexto disse que todos dizem que o sangue do rei dá aos seus 9 filhos um talento excepcional. Então por que o nono príncipe não conseguiu uma marca? E questiona qual era o sentido de um lixo como ele continuar vivo. Aproveitando isso, o oitavo príncipe questiona e diz que ter ouvido alguns boatos e se pergunta se o nono príncipe era realmente seu irmão. Mesmo sendo constantemente humilhado, nosso Prota se acalma. Ele não era nenhum inocente e sabia que era muito fraco para lutar com esses FDPs agora. Ele tinha muitas outras coisas para preocupar. Uma delas era com a pedra que ele recebeu em sua vida passada de seu pai, que mesmo após sua morte, há 800 anos, ainda de alguma forma estava com ele. Será que ela era o motivo de sua reencarnação? Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, o ministro anuncia o início da cerimônia. Os sinos são tocados e um porco vai de comes e bebes como sacrifício, dando origem a uma luz forte que sobrevoa e acerta a testa de um garoto, o filho de um dos generais do país. E então, várias outras marcas sagradas começam a se fundir com as crianças do local. As famílias e as crianças abençoadas estavam eufóricos com suas marcas, porém, o Prota estava muito preocupado. A cerimônia estava acabando e ele não recebeu uma marca ainda. Nesse instante, a pedra misteriosa em sua mão brilha e atrai uma marca da cor branca para o Prota, deixando todos incrédulos. Ele realmente conseguiu uma marca, isso era um milagre. Algum tempo depois, enquanto mãe e filho estavam comemorando eufóricos, a rainha que recebeu a notícia convoca o nono príncipe. Ela diz que quer avaliar sua marca. Sua mãe fica assustada, mas o Prota, mesmo percebendo que a rainha deve ser uma vaca, vai a seu encontro. Ele não poderia a desafiar. Já na reunião, como a marca do Prota era desconhecida, a rainha diz que como ele tem um corpo frágil e 16 anos, ele irá receber apenas um frasco de elixir para o cultivo, para evitar desperdiçar recursos. Sua mãe tenta argumentar com o fato do sétimo príncipe ter recebido 12, mas isso entra num ouvido e sai pelo outro, afinal eles não queriam perder tempo e recursos com o suposto inútil nono príncipe.
Sua mãe ainda continua tentando conseguir mais recursos para seu filho, mas a rainha diz que já tomou sua decisão e que se ela continuasse seria espancada outra vez. Ouvindo isso, o Prota fica surpreso, parece que a rainha já havia espancado sua mãe. E olhando para sua mãe frustrada e impotente, ele promete que vai dar tudo de si para ajudá-la a ganhar muito poder. Após receber o Elixir, a rainha lembra que em 3 meses seria a avaliação de final de ano da família real. E ele tinha que trabalhar muito duro para conseguir passar pela lavagem da Medusa e se tornar um verdadeiro guerreiro até lá, pois o rei estaria lá para assistir seus filhos. O oitavo príncipe ainda acrescenta que com o talento medíocre dele, nem mesmo 1 ano seria possível, imagina 3 meses. E te falar que esse protagonista é dos meus, família, porque após ser menosprezado assim, apenas pensa, vocês não perdem por esperar, porque eu estou louco para sentar porrada em figurante. É sobre isso. Em seu quarto cultivando, o Prota percebe todas as limitações desse corpo. Mas ele já foi um gênio inigualável. 3 meses para se tornar um verdadeiro guerreiro? Ele faria isso em 3 semanas. Na verdade, 3 semanas uma ova. Ele usaria a técnica da escritura do Imperador Ming de primeiro nível e pensa que vai romper para o verdadeiro guerreiro essa noite. Carvalho, menor, vai segurando seus figurantes de merda. Ele aguenta a dor passo a passo até liberar o último meridiano e alcançar a lavagem da medula. E entra para a fase inicial do Reino Amarelo. As fases do cultivo são divididas em amarelo, negro, terra e céu. Cada reino é dividido em 7 estágios. Depois de construir os meridianos e adentrar ao Ki genuíno, cada estágio eleva muito a força da pessoa. No estágio amarelo avançado, uma pessoa obtém a força de um touro. Depois 4 touros e assim por diante. Mano, aqui onde eu moro é só o cara ser traído que ele já vira um touro completo. Não sabia que isso era um estágio de cultivo. Como seu primeiro objetivo já estava concluído, agora ele vai focar em chegar no estágio avançado amarelo nos próximos 3 meses, para provar seu valor e resgatar a dignidade de sua mãe. Enquanto ele focava em seu cultivo, sua mãe o observa com uma cara triste e diz que não deve o atrapalhar. Tudo o que ela pode fazer é fornecer os melhores recursos de cultivo que ela conseguir, e sai misteriosamente no meio da noite. Zhang Wuochen, depois de 9 circulações, ele percebeu que seu Ki duplicou. Usando a técnica do Imperador Ming, sua velocidade era extremamente alta, mas ainda era muito lenta para seus objetivos finais. Enquanto pensava em cristais espirituais que duplicariam sua velocidade atual de cultivo, ele lembra do cristal misterioso que estava com ele desde sua vida antiga, e se pergunta se talvez ele possa ser um cristal espiritual especial. Ele injeta um pouco de Ki no cristal e várias escrituras se projetam dele. Mesmo ele nunca tendo estudado elas, ele consegue compreender facilmente. Era algo sobre o tempo e espaço. Isso o deixa com algumas dúvidas. Em sua vida passada, ele perdeu a conta de quantas vezes tentou fazer isso e não surtiu efeitos. Talvez apenas algumas naturezas específicas de Ki possam ativar esse cristal. Então, como nessa vida sua marca sagrada é de um tipo desconhecido, talvez tenha algo a ver com o espaço e o tempo. Mesmo sabendo de todos os tipos de cristais com vários elementos em sua vida passada, ele nunca ouviu falar de um do espaço e tempo. Afinal, humanos não podem controlar essas leis da natureza. E quando ele estava pensando sobre isso, o cristal o ativa e o suga para dentro, o fazendo cair de cara em um espaço individual, onde havia um pergaminho e um livro. Ele usa toda sua força recém-adquirida, mas nem consegue mexer o pergaminho. Então, ele passa para o livro. Ele descobre que esse era um local dentro do cristal, onde apenas aqueles com marca sagrada do espaço-tempo podem entrar. E durante toda a existência, apenas 3 indivíduos conseguiram essa marca, contando com ele. Ali, o tempo fluía diferente. 3 dias eram iguais a 1 dia no mundo real. Ele percebe que precisa ficar mais forte para poder ler o pergaminho e se prepara para cultivar. Mas a fome o impede e ele precisa sair do cristal. Enquanto comia, ele percebe que agora que se tornou um verdadeiro guerreiro, uma dieta normal não pode mais saciar sua fome e se pergunta o que deve fazer. E nessa hora, sua mãe diz que agora que ele conseguiu sua marca sagrada, ele não deve mais comer alimentos normais e entrega 10 pílulas de sangue. Ela diz que vai encontrar uma solução caso ele precise de mais.
Sabendo do preço alto das pílulas, o prota questiona sobre o dinheiro, e a serva diz que ela vendeu seu alfinete de ouro favorito pelas 10 pílulas. Sua mãe diz que isso não importava, desde que seu filho precisasse, ela venderia tudo o que ela tinha para fornecer todo o suporte possível. O prota diz que assim que se tornar um verdadeiro guerreiro, vai protegê-la com todo o seu poder, isso ele promete. Ele escolheu não contar a ninguém sobre a velocidade absurda do seu cultivo. Afinal, isso não era nem sobre confiança, mas sim sobre segurança. Se alguém descobrir antes que ele se fortaleça, seria problemático se proteger e proteger aqueles que eram importantes para ele. Depois do jantar, em seu quarto, enquanto a serva auxiliava no cabelo, ela comenta que para cultivadores, livros e técnicas eram necessários como pílulas, para ajudar a abrir os meridianos. Ela sabia disso, mas mesmo as técnicas mais baratas custavam cerca de 500 moedas de prata. E com a rainha no poder agora, com certeza seu filho não vai ter acesso à biblioteca. Só existe uma maneira, que era confrontar sua família Lin. Mesmo que eles estejam brigados, ela se ajoelhará e pedirá perdão, mesmo não sendo culpada pelas mágoas passadas. 3 dias depois que passaram voando, do lado de fora da casa, o prota estava testando sua técnica. Depois de cultivar por 9 dias dentro do cristal, ele conseguiu dominar a técnica Palma do Dragão Elefante. O poder só deixa um relevo na rocha densa, mas para ele, que começou a cultivar apenas há 3 dias no mundo real, era um milagre. Agora que ele completou essa fase, ele precisa abrir o seu segundo meridiano. Mas onde ele conseguirá mais pílulas de lavagem da medula? No meio de sua dúvida de como conseguir recursos, a serva chega e diz que sua mãe estava o procurando por todo canto. E vendo que ela ainda segurava sua mão, ele pergunta se seu ferimento ainda não tinha se curado. Mas como uma simples serva conseguiria dinheiro para remédios, provavelmente seu ferimento se curaria sozinho em 1 ou mais meses, e o príncipe não precisava se preocupar com isso. Agradecendo a preocupação dele, ela diz que hoje era o dia em que eles iriam para a casa da família Lin, e pergunta se o prota estava animado para rever Ningxian. Como ele não era o Zhang Rushen original dono desse corpo, ele não lembrava da mulher dona desse nome, mas tem certeza que essa tal Ningxian deve ser uma mulher especial para o antigo dono do corpo. Eu prevejo mais um clichêzinho daqueles de prota apaixonado e é constantemente humilhado por ser fracote. Nosso protagonista e sua mãe chegam à mansão da família Li, e vendo o tamanho da casa, ele se pergunta o porquê de sua mãe aceitar passar maus tratos no palácio se sua família era tão poderosa. Provavelmente tinha algum desentendimento entre eles. Sua mãe menciona que ele deve estar com saudades de Lin Ningxian e deveria aproveitar que obteve uma marca sagrada para conversar, e sai com o mordomo, deixando a empregada com o protagonista para trás, e os dois vão para a área de treinamento da família. Quando ele chega no local, fica chocado com a performance da tal Lin Ningxian. Sua técnica era boa e seu cultivo era alto. Ela era muito mais poderosa que o figurante arrogante que se auto-intitula Oitavo Príncipe. Enquanto ele a observa treinar, os fofoqueiros de plantão começam a falar mal dele, sussurrando sobre o fato dele ter conseguido a marca sagrada muito tarde. E também citam que ele era um lixo e ainda gostavam de Lin Ningxian, e cita que ele talvez até chore quando descobrisse que ela estava noiva do sétimo príncipe. Óbvio que isso não escapa dos ouvidos dele, que fica totalmente irritado. Em outro salão, vemos sua mãe, que está implorando por técnicas da família Lin para seu filho. Seu irmão mais velho, que começa a gritar com ela, lembra que há 3 anos ele foi ao palácio implorar para que ela salvasse seu sobrinho Shen Niu, mas ela não o salvou. Ela até tenta se explicar dizendo algo sobre o ocorrido, mas seu irmão levanta e a expulsa, dizendo que a família Lin já tinha havido cortado laços com ela há muito tempo. Chorando, ela cai de joelhos e continua implorando para ele, e diz que gostaria de ver seu pai para conversar. Mas seu irmão diz que ele saiu para algum lugar importante e que ela não poderia o ver agora. E também diz a ela que Lin Ningxian e o sétimo príncipe serão noivos em breve, e que ela devia afastar seu filho de agora em diante. Chocada, ela diz que seu filho sempre foi apaixonado por sua prima, e quando ele soubesse, ficaria arrasado. Ela pergunta por que logo o sétimo príncipe,
e seu irmão diz que o sétimo príncipe era o jovem gênio dessa geração. Baseado em seu cultivo, ninguém em todo o reino Yunhu pode se igualar a ele, principalmente o lixo do nono príncipe que sempre foi doente. O noivado será de grande benefício para a família Lee. Ela pergunta se a garota estava de acordo em se forçar a casar com alguém por benefício da família, mas seu irmão diz que ela estava totalmente enganada sobre isso. Foi a própria filha que pediu pelo noivado com o sétimo príncipe. Enquanto isso, na arena, a garota que o antigo dono do corpo era apaixonado caminha em direção ao protagonista, dizendo que ouviu que ele conseguiu uma marca sagrada. E ele diz que a rainha avaliou sua marca como rank 0, não era nada de especial se comparado à dela. Dizendo que obter uma marca aos 16 anos era uma bênção, ela fala que mesmo que ele não possa se tornar o mais forte guerreiro por despertar tarde, ele ainda pode fortalecer um pouco seu corpo e se livrar das doenças e viver como uma pessoa normal. Olha a ousadia dessa figurante, família, vê só se pode. É fã ou hater, pô? O protagonista diz que vai dar seu máximo treinando para alcançar o cultivo dela. E a garota confunde as coisas e pensa que o garoto ainda estava apaixonado por ela. Para evitar que ele a incomode mais, ela mesma pensa que vai contar a ele sobre o noivado. Então, ela cita que seu nível de cultivo já estava muito à frente dele, que talvez e provavelmente ele não conseguiria chegar em seu estado atual por toda sua vida. A garota ainda diz que ele tem que treinar passo a passo e não sair fazendo citações inapropriadas e não tentar morder mais do que poderia mastigar, ou ele acabaria sofrendo as consequências de sua ação. Vendo a arrogância da garota, o protagonista não consegue entender como o antigo dono desse corpo poderia gostar de alguém como ela. Tentando abalar ainda mais nosso garotão, ela diz que havia mais uma coisa a dizer. Em 3 meses, ela se tornaria oficialmente a noiva do sétimo príncipe. Todos os figurantes e inúteis em volta ficam animados, pensando que o protagonista se envergonharia, talvez chorasse, se ajoelhasse ou até mesmo desmaiasse com a notícia. Só que ele simplesmente começa a se retirar e a parabeniza, dizendo que agora eles estavam duplamente relacionados. Isso deixa todos desapontados, inclusive ela, que grita perguntando se ele não tinha interesse em saber o porquê dela fazer isso. Mas ele ainda não dá ideia e diz a ela que estará presente na cerimônia para oferecer suas parabenizações. E já que não tinha mais nada para conversar, ele iria procurar sua mãe agora sem nem olhar para a cara da garota. É sobre isso, né, família? Mais um dia, mais um figurante humilhado. Nada novo de novo. Ao encontrar sua mãe, ele a assusta quando percebe que ela estava chorando e pergunta o que aconteceu. Ela diz que não era nada. Só que nesse momento, seu tio chega segurando uma técnica, dizendo que devido ao fato deles terem o mesmo sangue, ele os daria a ela e 2 jarras de líquido de lavagem da medula para ajudar em seu cultivo. Sua mãe fica muito alegre e pede para que ele agradeça seu tio. Mas ele estava pensando que esse era o motivo de sua mãe estar chorando. Ela deve ter sido outra vez humilhada para tentar o ajudar. Ele se vira e diz para sua mãe que eles não precisam de caridade da família Lee. E os dois começam a ir embora, fazendo a plateia de figurantes idiotas resmungar sobre a arrogância do garoto, que recém recebeu sua marca sagrada. Até mesmo a garota diz a seu pai que seu primo estava um pouco diferente agora. O velho diz que ao receber a marca sagrada era natural que ele se tornasse mais rígido e lembra sua filha de não se distrair com coisas inúteis e focar em si mesmo. Ela concorda e pensa que seu pai tinha razão. Ela e seu primo pertenciam a mundos diferentes. Família, nisso ela tem toda a razão. Ele era o protagonista e ela era uma figurante que logo vai sumir. Em casa, o prota, após pensar um pouco, chegou à conclusão que a maneira mais rápida de conseguir recursos sem depender de ninguém era vendendo as técnicas que ele conhecia. Obviamente que ele não venderia as técnicas de alto nível que tinha, mas mesmo as técnicas mais básicas que ele conhecia ainda valeriam uma graninha boa. Em seu nível atual, ele não conseguiria transcrever técnicas de alto nível mesmo. Então, ele focou na técnica mais básica que ele conhecia, a técnica da espada sagrada. Essa simples técnica espiritual já resolveria todos os problemas de dinheiro que ele e sua mãe estavam tendo. Assim, ele sai da mansão ouvindo os FDPs do guardas falando mal dele. Mas por enquanto ele só ouve quieto e usa uma capa para ir à casa de leilões. Chegando na casa de leilões, uma linda mulher o recebe e ele diz que precisava ver o responsável da casa.
A mulher se questiona o quão importante seria uma pessoa que solicita de imediato a presença do responsável, mas não diz nada e volta com seu superior. O cara de imediato nota a bota que somente as pessoas importantes do Palácio Real usam, que foi propositalmente deixada à mostra para o nosso protagonista. Afinal, com sua força atual, ele não conseguiria defender a técnica, então, se passar por alguém importante, o ajudaria nesse quesito. Eles vão a uma sala reservada, e o protagonista mostra a técnica da espada sagrada que seria leiloada. O avaliador diz que realmente era uma técnica da espada de baixo grau do reino espiritual. Mas conforme as regras do leilão, quem a comprar iria se comprovar primeiro se os movimentos eram verdadeiros, antes de ser feita a negociação. E seu lance inicial seria de 200 mil moedas de prata. O protagonista diz que tudo deve ser feito conforme as regras da casa e que ele esperaria pelo resultado. Assim, algumas horas se passam e a atendente, que estava cética no começo, volta toda radiante para avisar para o protagonista que sua técnica de espada foi arrematada pelo chefe da família Lee por 1.240.000 moedas de prata, deixando o protagonista surpresa com essa ironia do destino. Seu tio, que na casa da família Lee foi muito arrogante e os tratou mal, agora parecia um monge. Ele também percebe as botas do protagonista e pensa que ele deve ser alguém muito importante do palácio. Mas como o protagonista se recusa a dizer seu nome, o velho apenas pega a técnica após a verificação e parte com sua filha. Em seu caminho de volta, sua filha comenta que tinha a impressão de conhecer o homem que vendeu a técnica, e seu pai concorda. Talvez eles já tenham se trombado no palácio. Mas uma coisa era certa: a verdadeira identidade dele seria assustadora. Afinal, a tinta usada para transcrever a técnica sagrada da espada ainda estava fresca. Alguém capaz de fazer algo assim, no mínimo seu cultivo seria de um soberano no reino celestial. Ouvindo isso, a garota se assusta imensamente com essa afirmação, mas questiona o motivo de alguém tão poderoso estar vendendo uma técnica de nível espiritual por algumas moedas de prata. Seu pai diz que essa não era uma das técnicas do ramo da família real, e devido ao fato que o vendedor não queria se revelar, eles não deveriam ir mais a fundo nesse assunto. Tirando isso, ele diz para sua filha que, como ela possuía uma marca sagrada da espada, era a melhor candidata para aprender essa técnica. Se ela conseguir masterizar essa técnica sagrada em 3 meses, sem dúvida ela brilhará muito na avaliação de fim de ano. Em outro canto da cidade, vemos o protagonista fazendo a festa, comprando tudo o que precisava para seu cultivo agora que tem fundos. Ele também não se esquece de comprar uma pomada regenerativa. Já em sua casa, ele encontra a empregada para lhe entregar a pomada, o que a surpreende muito, afinal, a mais barata dessas pomadas era no mínimo 200 moedas de prata. O protagonista diz para ela que ele tem alguns segredos que não pode contar agora, mas que espera que ela possa o ajudar a manter tudo escondido de todos, inclusive sua mãe. Aproveitando isso, ele também pergunta o motivo da família Lee serem hostis com ele e sua mãe. Ela suspira e diz que, como ele sempre esteve doente, não havia motivo para saber disso, mas agora que ele conseguiu sua marca sagrada, era bom ele saber a verdade. 3 anos atrás, o gênio da família Lee ofendeu o 7º príncipe, a estrela em ascensão dessa geração. Ele teve suas pernas quebradas e foi enviado para a prisão celestial. Seu tio veio ao palácio correndo e implorou a sua mãe por ajuda. E quando ela tentou ajudar sua família, foi impedida pela rainha e condenada a ser chicoteada 30 vezes, o que quase a matou. Como a família Lee não teve coragem de confrontar a rainha e o 7º príncipe, eles despejaram todas suas frustrações em sua mãe e cortaram laços com ela. Depois disso, o 7º príncipe transformou Lin Shenyu em seu servo pessoal eunuco. O protagonista então entende o motivo de, mesmo sendo basicamente inimigos, sua prima iria se tornar noiva do 7º príncipe. Assim, a família Lee iria reparar os problemas com o 7º príncipe, que todo mundo acha que será o próximo Lorde do reino. O protagonista se retira, dizendo que era muito tarde, deixando a empregada pensando em como ele mudou após receber sua marca sagrada. Mal sabe ela, família. Aproveitando seus recursos, ele treinou muito. Ele cita várias coisas que precisam fazer nesses dias enquanto tem recursos, o que não vale muito a pena citar aqui, como ele tem que abrir seus meridianos e como ele vai usar o pó estelar que ele comprou para refinar seu corpo
Ele cita também que apenas aqueles que podem suportar grandes dificuldades podem se tornar superiores aos outros. Graças a seu espaço interno, ele tem 3 vezes mais tempo para praticar. Essa era sua única vantagem. Em apenas 10 dias, o qual equivalem a um mês inteiro no espaço interno, ele já conseguiu alcançar um estágio médio do Reino Amarelo e preencher todo o seu mar de Ki genuíno. Era um verdadeiro milagre, mas isso lhe custou 80% das pílulas e seus recursos que ele adquiriu. Enquanto estava surpreso pelo banho medicinal e se preparava para avançar para o estágio avançado do Reino Amarelo, a empregada volta falando que terminou as coisas que ele instruiu. Ela recomprou todas as joias que sua mãe vendeu para o ajudar. Ele diz que ela deve continuar fazendo isso secretamente. Ela pensa que era melhor eles contar para sua mãe logo, mas ele diz que essa não era a hora. Ele queria dar uma surpresa muito grande para ela na avaliação final de ano. Por isso, ele precisava se tornar mais forte. Então, ele pede que a empregada não deixe ninguém o incomodar hoje à noite, pois ele ia tentar fazer um avanço. E ela diz que mesmo que curte sua vida, ela vai passar a noite inteira na porta impedindo qualquer pessoa de tentar entrar. Assim, usando o resto de suas pílulas, ele começa a cultivação e consegue romper para o Reino Amarelo avançado. Ele sai do quarto surpreendendo a empregada. Então, ele lança sua técnica característica, a Palma do Dragão. E dessa vez, ele destrói completamente a rocha. A empregada começa a chorar e diz que ele conseguiu. Se todos soubessem que, provavelmente, ele era muito mais talentoso que o 7º príncipe. O Prota volta para treinar, e no outro dia bem cedo, ele acorda e vai de novo comprar pílulas e pó de refinação para lavar seu corpo. Chegando na loja de comprar pílulas, ele faz um grande pedido. O vendedor fica muito feliz e dá um grande desconto para ele, e pergunta se tinha mais alguma coisa que ele gostaria de comprar. O Prota diz que talvez ele não tenha o que ele quer, e ele diz que talvez seria uma arma, e o Prota concorda. Então, ele pede um dos ajudantes para levar o Prota para o pavilhão das armas. Só que o gordinho fica todo louco e fala que nunca vai pisar lá. A anfitriã tem algum poder que aprisiona a alma dos homens em seu charme, fazendo eles virarem seus servos. O Prota fica curioso sobre isso, e no caminho pergunta ao cara o que ele quis dizer quando disse isso, e ele fala que ela era a pessoa mais bela que ele conhecia e que todos os homens que veem ela ficam enfeitiçados. Já no pavilhão das armas, uma jovem vai chamar a anfitriã, que diz que se for algum velho da família chique, ela não está disposta. Mas quando ela descobre que o cara que estava esperando por ela era um jovem de 16 a 17 anos, ela manda a jovem o levar para a sala VIP e esperar por ela lá. Ela chega se apresentando com toda a sua beleza para o nosso Prota, que fica abismado. Se o seu poder espiritual não fosse alto, talvez agora ele estaria totalmente caidinho por ela. E ela também percebe que ele tem um poder espiritual alto, pois ele conseguiu manter a pose na frente dela. Ela então o leva para dentro do armazém para procurar uma arma ideal. E a primeira coisa que o protagonista vê é uma espada quebrada, que ele chama de Abismo. Essa era sua espada de 800 anos atrás. E o fato dela estar quebrada é que descobrimos que nesse mundo, quando um cultivador morre, sua arma genuína morre com ele. O Prota pergunta qual era o preço dessa arma, e pensa que agora que ele reencarnou, a arma também vai mostrar seu esplendor nessa nova era. A mulher cobra um preço bem barato, já que a arma estava quebrada. E vendo que o cara não tirava o olho da espada quebrada, ela já se joga nas costas dele e beija sua orelha, perguntando se o jovem mestre só estaria interessado em comprar aquela arma e nada mais, dando a entender que ela queria fazer outras coisinhas com ele. O Prota, com medo de ser devorado pela mulher, compra outra espada muito cara e sai correndo do armazém. E quando ele sai correndo, ele dá de cara com o 8º príncipe que estava conversando com uma garota na sala de espera. O 8º príncipe estava resenhando a mina, falando que como o 7º príncipe não estava na cidade, ele estava encarregado de mostrar tudo para ela. E também comenta do exame de avaliação do final do ano, e diz que se ela quiser ver, ele consegue assentos VIPs para ela. Nessa hora, ele vê nosso protagonista e pergunta o que ele estava fazendo ali, sendo que ele nem teria dinheiro para comprar qualquer coisa desse pavilhão. E vendo as armas que ele estava segurando, ele pensa que talvez o 9º príncipe tenha virado um escravinho da anfitriã do pavilhão. Mas nessa hora, a anfitriã diz que o 9º príncipe era seu estimado convidado VIP, e que se alguma coisa acontecesse ali,
ela interviria para ajudar ele. A garota que acompanhava o 8º príncipe pensa que o 7º príncipe era uma estrela ascensão do cultivo sem igual nessa geração. E por outro lado, o 9º príncipe era um mulherengo. Que contraste absurdo. Mal sabe ela, família, nosso protagonista é overpower pra caramba. Tanto que, vendo todo mundo olhando pra ele com olhares estranhos, ele jura pra si mesmo que vai fazer todos eles pagar e sai correndo do pavilhão. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrando que o grupo de membros está aberto. Se você puder ajudar esse que vos fala, por R$5 você se tornará um membro desse canal. E para aqueles que não têm condição, seu like, inscrição e comentário já vale totalmente o meu esforço. Eu vou deixando vocês por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou. Fui!